Tudo bem, galerinha? Aqui é o professor João Francisco. A gente vai trabalhar aqui com a nossa aula de matemática do segundo ano. Tá? Eu deixei esse material aqui disponível para vocês no dia 28, ou seja, na última segunda-feira. Hoje, dia 30, né? Estou fazendo a gravação desse vídeo. Então, tem turmas que receberão esse vídeo. Vai estar trabalhando hoje, dia 30, e amanhã também, dia 1º. Tranquilo? Bom, o que é que a gente vai estar fazendo hoje? Hoje a gente vai estar trabalhando sobre dois teoremas, tá? É o teorema de Jacobi e o teorema de Binet, certo? O teorema de Jacobi e o teorema de Binet eles estão no livro de vocês, no livro didático, lá na página 70, certo? Então estão lá na página 70. E esse material, lá da página 70, ele inicia com o teorema de Jacobi, tá? O que é que diz o teorema de Jacobi? Jacobi ele fez uma descoberta interessante. Ele descobriu-se que ao adicionarmos uma linha, ao adicionarmos a uma linha ou a uma coluna de uma matriz quadrada A, outra linha ou coluna previamente multiplicada por um número real, obtemos uma matriz B tal que o determinante de A da matriz A seja igual ao determinante da matriz B. Vamos lá, vamos resumir um pouco o que foi que ele falou. Ele disse, você tem uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É aquela que tem a mesma quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, primeiro ponto, só acha determinante se você tiver uma matriz quadrada. Você já tem que ter quantidade de linhas e quantidade de colunas iguais. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem uma matriz original, que aqui nós estamos chamando de matriz A. Então, foi ela que começou a história todinha. Só existia a matriz A. O que foi que Jacobi fez? Ele pegou a matriz A e fez um tratamento com essa matriz. Como é essa questão desse tratamento? Ele escolheu, e ele deixou você livre também para escolher, linha ou coluna. É claro que se você escolher uma linha, você vai trabalhar apenas entre linhas. Se você escolher uma coluna, você vai trabalhar entre colunas, tá bom? Então, no caso aqui do nosso amigo, ele escolheu essa terceira linha, tá? Então, escolheu essa terceira linha para fazer o procedimento. Só que a gente sabe que para comparar, a gente tem que calcular o determinante de A, né? Então, o determinante da matriz A. Como que a gente faz para calcular o determinante da matriz A? Só para relembrar. A gente tem aqui 4, 2 e menos 1. Então, essa aqui é a primeira linha, tá? Aí, a segunda linha nós temos 7, 6 e temos o 0. E temos a terceira linha, que é 1, menos 4 e menos 2. Tá? O que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que repetir a primeira coluna, 4, 2 e menos 1. E vai repetir também a segunda coluna, que é o 7, o 6. Isso aqui é o 7, tá? O 7, o 6 e o 0. Tá, e depois que repetiu? Aí depois que repetiu, a gente vai agora selecionar quem são as diagonais principais e quem são as secundárias. Como é que eu sei quem são as principais e as secundárias? Se eu começar da esquerda, na parte de cima, para a direita, então eu vou sempre cruzando, ó. Aqui eu estou na primeira linha, o próximo número já é da segunda linha, o próximo número já tem que ser da terceira linha. Então eu vou cruzar o 4, o 6 e o menos 2, vou separar esses dois. Depois eu vou separar o 7, o menos 4, o menos 1. E agora eu vou separar o 1, o 2 e o 0. Tá? Observe que eles formam uma diagonal. E a gente vai fazer a mesma coisa agora do outro lado. A diferença é que eu estava com a diagonal principal e agora eu vou ter as diagonais secundárias. Então, diagonal secundária é quando você pega cruzado da direita para a esquerda. Então, o 7 multiplicado com 2 multiplicado com menos 2. O 4 multiplicado com menos 4 e depois multiplicado por 0. O 1 vezes o 6 e depois vezes o menos 1. Tá? Então, é isso aqui que a gente faz. Prepara a matriz, no caso a gente vai escrever a primeira e a segunda coluna novamente,
e separar as diagonais principais, que é da esquerda para a direita, e as diagonais secundárias, que é da direita para a esquerda, tá? Pronto, feito isso, agora a gente vai começar as multiplicações, tá bom? Então a gente vai fazer 4 vezes 6 dá 24, 24 vezes menos 2 vai dar menos 48, olha aqui. 7 vezes menos 4 vai dar menos 28, menos 28 vezes menos 1, a gente vai ter mais 28. E aqui nós vamos ter 1 vezes 2, 2 vezes 0, vai dar 0. Agora a gente vai fazer a multiplicação das diagonais secundárias. Qual que é o diferencial da secundária? É porque sempre você vai trocar os sinais que der nessa multiplicação. E para poder trocar os sinais, é sempre bom a gente identificar, tá? Mas vamos lá. Se você fizer, ó, 1 vezes 6, 6. 6 vezes menos 1 vai dar menos 6. Acontece que, como aqui é diagonal secundária, o menos 6 você vai trocar o sinal. Então, você vai escrever aqui embaixo, mais 6. Menos 4 vezes menos 4 vezes 0. Isso aqui vai dar 0, não importa o sinal. 7 vezes 2 dá 14. 14 vezes menos 2 dá menos 28. Como aqui é diagonal secundária, o menos 28 vem para cá com o sinal trocado. Então, fica mais 28. Pegaremos aqui os números positivos e vamos somar. 28 mais 28 dá 56. 56 com mais 6, a gente vai para 62. 62 menos 48, então teremos aqui o resultado que vai ser 14. Tá? Então, nosso resultado aqui será 14, ou seja, o determinante de A é 14. Agora a gente vai fazer aquele procedimento que Jacobi tinha dito. Qual foi o procedimento que Jacobi disse? Ó, você vai ter que pegar, escolher uma linha, uma coluna. Nesse caso aqui, o nosso amigo, ele escolheu a terceira linha, tá? Então, ele escolheu a terceira linha da matriz original, ou seja, da matriz A. E o que foi que ele fez? Ele fez uma multiplicação. Ele pegou 2 e multiplicou por essa terceira linha. Então, a terceira linha é menos 1, 0 e menos 2. Então, nosso amiguinho, o que foi que ele fez? Ele pegou e multiplicou 2 por todos os elementos aqui. Então, quando você faz 2 vezes menos 1, então aqui o resultado vai ficar o quê? Menos 2, né? Menos 2. 2 vezes 0 dá 0. E 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Pronto. Então, esse aqui foi o primeiro processo que ele fez. Só que ele achou pouco. Ele disse, ó, é para multiplicar pela terceira linha. Mas eu vou somar, nesse caso aqui, eu vou somar esse resultado com a segunda linha. Aí, então, vamos lá. Quem é a segunda linha? A segunda linha, a gente tem o número 2, o número 6... o número menos 4. E essa nova matriz que a gente encontrou foi a matriz que a gente vai somar, né? Agora com a segunda, então mais. A gente vai somar com essa que a gente acabou de achar. Menos 2, 0 e menos 4. Tá? Então, tá aqui. Quando a gente vai somar, até dar uma mudadinha na cor aqui. Quando a gente vai somar isso aqui, a gente vai pegar o 2, que ele é o primeiro, tá vendo? Primeira linha, primeira coluna. E a gente vai somar com esse, que é menos 2, porque ele está aqui. A gente vai pegar esse porque ele está na primeira linha, primeira coluna. Então, a gente soma 2 mais menos 2. Então, você tem 2 e tira 2, vai ficar com quanto? Com 0, né? Então, aqui a gente começa com 0. Depois, o 6, vai fazer o 6 com quem? Com 0, né? 6 mais 0, fica 6. Depois a gente vai pegar o menos 4 com menos 4. Menos 4 com menos 4 vai dar menos 8, não é isso? Então, sinais iguais, a gente soma, conserva o sinal. Então, observe que nós encontramos agora uma nova segunda linha. A minha segunda linha, então, agora vai ser 0, 6 e menos 8. Então, observe que é por isso que aqui ficou, ó, 0, 6... e menos 8.
e a primeira linha e a terceira linha continuam idênticas à matriz original, que foi a matriz A, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa matriz aqui e vai fazer esse procedimento que a gente fez. Então, vai separar, vai escrever as 3 colunas, repetir a primeira e a segunda e vai separar quem é diagonal principal, quem é diagonal secundária. Vai multiplicar todos os elementos. Quando você multiplicar, nós vamos encontrar menos 48, 56, 0, mais 0, mais 0. Quando você somar tudo isso, vai dar também 14. Esse 14 é o quê? É o resultado do determinante da matriz B. Então, se você olhar, o resultado do determinante da matriz A foi 14. Do matriz B, com outros números, também foi 14. Então, a gente pode dizer que Jacobi realmente tinha razão. Ele disse que a determinante de A vai ser igual ao determinante de B. Tá? Lembrando que essa matriz B sofreu uma adaptação. A gente fez uma pequena alteração nela. Tá? Vou colocar isso aqui e explicar novamente. Então, está aqui a matriz A. Vai fazer o que com ela para aplicar Jacobi? Você vai escolher uma das suas linhas ou colunas, tá? No caso aqui foi escolhido a última linha, então vai pegar o 2. Ah, mas eu não quero multiplicar o número 2, eu quero o 3. Não tem problema, não vai alterar em nada. O determinante também vai ser a mesma coisa. Ah, eu quero aqui um número menos 5 no lugar desse 2 aqui. Não tem problema, bote o menos 5, multiplique. Os números vão ser diferentes, mas o determinante vai ser igual, tá? Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2, 2 vezes 0 dá 0 e 2 vezes menos 2 dá menos 4. Aí, a gente vai pegar agora e vai somar. A gente vai somar essa que a gente encontrou, tá? A gente vai somar com a matriz, com a linha número 2, né? A segunda linha. Então, somando, achamos esse novo resultado. Então, esse novo resultado é quem vai substituir a segunda linha, porque quando substituir, agora ela passa a ser a próxima matriz, né? Ela já substituiu, tá? Então, como é que a gente faz aqui, ó? Separa diagonal principal, tá, ó? Diagonal principal, diagonal principal, tá? E vai multiplicar as diagonais principais. Quando multiplicar, o sinal que der conserva o resultado, tá? Para depois somar ou subtrair. Já com as diagonais secundárias, a gente tem que multiplicar também cruzado. A diferença é que, quando você multiplicar, ó, 7 vezes 2, 14. 14 vezes menos 2, menos 28. Ela é uma diagonal secundária, então na hora de escrever o resultado, não vai escrever menos 28, vai escrever apenas o 28. Porque o menos 28 vai ter seu sinal trocado. Tá? Então, observe aqui que a gente vai fazer exatamente o que foi feito aqui. Tá? Multiplica 4 vezes 6 vezes menos 2. Deu menos 48. 7 vezes menos 4 vezes menos 1. Deu mais 28. 1 vezes 2 vezes 0. Deu 0. Toda vez que tiver 0, você já sabe que multiplicar dá 0, não é? Aí aqui eu fiz 7 vezes 2 vezes menos 1, tá? Então, botei o sinal de menos aqui, por quê? Porque quando eu coloco já o sinal de menos, significa que eu vou ter que trocar o que der aqui, tá? Mas se quiser só trocar no final, não tem problema. O importante é que você troque o sinal de todas as diagonais secundárias. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 14. Menos 14 vezes menos 2 dá mais 28. Então, por isso que aqui ficou mais 28, tá? Então, no frigir dos ovos, determinante de A vai ser 14. De B, a gente vai fazer do mesmo jeito, né? Diagonais secundárias multiplicadas e ao final trocando os seus sinais. E as diagonais principais, que são aquelas da esquerda para a direita, a gente multiplica os números assim cruzado, mas o sinalzinho dele não vai ser mudado, o que der fica, tá? Então, vai ficar menos 48, mais 56, mais 0, mais 6, mais 0, mais 0. Então, vai ficar menos 48, porque só tem ele negativo. E esses positivos aqui, 56 com 6, 62.
fazendo a subtração, sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do número maior. Então, determinante de B foi 14. Determinante de A, a gente já viu que também foi 14. Tá? Então, no frigir dos ovos, a gente quer saber o que é que Jacobi queria dizer com isso. Ele disse o seguinte: se você escolher uma linha ou uma coluna e nela for multiplicado um número real qualquer, então esse número real ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser finito ou infinito periódico. É claro que a gente não vai botar um número difícil demais para trabalhar. Coloca um número mais simples, que é melhor para todo mundo. Após a multiplicação, essa nova linha ou coluna deverá ser somada a uma linha ou coluna da matriz que se tem no começo. Então, bora lá. Quando você pegar, você escolheu uma linha. Ah, não, eu escolhi a segunda coluna para multiplicar, tá bom. Então, pegou a segunda coluna, multiplicou todos os elementos dela por um valor, certo? Depois você vai escolher ou a primeira ou a terceira coluna para somar esse resultado que você acabou de multiplicar, tá? Quando você somar, vai nascer uma nova matriz. Essa nova matriz você vai chamar de matriz B, matriz C, matriz D, matriz qualquer coisa. O importante é que, quando calcular o determinante da primeira, que foi a original, e o determinante dessa segunda, que foi o que você criou, você vai obter o mesmo determinante, o mesmo número, o mesmo resultado. Tá? Então, esse aí é o teorema de Jacobi. Só que tem Binet, lá na página 70 também. O que é que o teorema de Binet diz? Ele diz, ó, todas as matrizes quadradas, tá vendo que a gente está continuando com a questão de matriz quadrada, só pode se for quadrada. Todas as matrizes quadradas A e B de mesma ordem, temos determinante, aí abre parêntese. Quando abre parêntese, significa o quê? Você vai pegar a matriz A, multiplicar pela matriz B. Só depois que você fizer essa multiplicação, é que você vai calcular o determinante. Então, bora lá. Nesse primeiro caso, aqui, você vai fazer o quê? Vai multiplicar as matrizes primeiro. Então, matriz A vezes a matriz B. Depois que der um resultado, calcula-se o determinante. Já no segundo caso, já mudou a história. Você vai ter que calcular o determinante de A, o determinante de B, e com o resultado você vai multiplicar um pelo outro. Tá? Então, aqui multiplica primeiro, para depois calcular o determinante. E aqui, calcula o determinante de cada matriz para depois multiplicar. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que tanto faz você fazer a multiplicação das matrizes e o determinante depois, como fazer o determinante de cada um e multiplicar em seguida. Tá? Então, mesma coisinha aqui. Então, vai pegar, ó, essa matriz A e vai multiplicar pela matriz B. Tá? Então, a multiplicação da matriz A pela matriz B foi isso aqui. Certo? Como é que a gente multiplica? Só lembrando, você vai pegar a primeira linha da primeira matriz e vai multiplicar pela primeira coluna da segunda matriz. Depois, a primeira linha da primeira matriz vezes a segunda coluna da segunda matriz. Depois, a primeira linha vezes a terceira coluna da segunda matriz. Quando terminar de multiplicar a primeira linha por todas as colunas, é hora de agora esquecer a primeira linha e vai fazer essa multiplicação agora com a segunda linha. Então, vai ser a segunda linha vezes a primeira coluna. Anota o resultado. Depois, segunda linha vezes a segunda coluna. Depois, segunda linha vezes a terceira coluna. Tá? E esses resultados todos somados. Tá bom? Depois que fez a multiplicação, você vai encontrar isso aqui. Então, agora o determinante dessa multiplicação. A gente já tem um resultado. Para calcular o determinante, a gente faz o quê? Escreve as três colunas, repete a primeira e a segunda e aplica sarri, né? Que é para localizar as diagonais principais e as diagonais secundárias. Multiplicam-se as diagonais principais, conserva o sinal. Multiplica as diagonais secundárias, troca o sinal. E ao final, soma-se todos. E aqui ele pegou a matriz A normal, tá? Lembrando que quando multiplicou primeiro, achou menos 60, tá? Então multiplicou
as matrizes, achou menos 60 como determinante. E agora que calculou o determinante de cada matriz primeiro, e depois pegar e multiplicar esses determinantes, também vai dar o mesmo valor, menos 60. Tá? Então, o nosso amigo Binet também está certíssimo. Então, tanto faz você fazer a multiplicação primeiro e depois o determinante, quanto você calcular o determinante e, por último, fazer a multiplicação. Tá? Então, em síntese, o que foi que Binet nos disse? Ele disse que o determinante da multiplicação de duas matrizes quadradas de mesma ordem é igual à multiplicação dos determinantes dessas duas matrizes. Tá? Então, aqui, ó, vou fazendo aqui até separadozinho para vocês olharem como foi que calculou cada um deles. Então, nós temos, primeiro caso, o produto das matrizes. Então, a gente vai pegar a matriz A e a matriz B e vai multiplicar. Tá? Aquilo que eu disse, você vai pegar a primeira linha, multiplica pela primeira coluna e soma os seus resultados. Depois, a primeira linha vezes a segunda coluna. Olha aqui. Primeira linha vezes a terceira coluna. Tá? Sempre somando o que der, né? Quando você fizer 1 vezes 2, mais 2 vezes 1, mais 1 vezes 4. Tá? A soma de todos. Depois vai fazer a segunda linha vezes a primeira, depois a segunda, depois a terceira. A terceira linha vezes a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna. Tá bom? Então, aqui já ficou menorzinho, tá? Porque já foram feitas todas as multiplicações, agora é só somar. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 4, 4. Tá? Então, teremos 2 mais 2 mais 4, que vai me dar 8. Tá? Então, 3 mais 8, 11, menos 5, 6. E daí, a gente encontrou aquela matrizinha que o livro deu lá no comecinho. E calculando aqui os determinantes. Lembrando, ó, tem que fazer o quê? Separar quem é diagonal principal, separar quem é diagonal secundário, tá? Diagonal principal multiplica sem trocar o sinal, diagonal secundária multiplica trocando os sinais. Então, nós temos aqui o determinante da multiplicação entre A e B, que vai ser o menos 60, tá? E agora vamos calcular da segunda maneira que o Binet disse. Vai calcular agora o determinante de A, depois o determinante de B e por último multiplicar esses resultados. Então, pega o A, primeira, segunda, terceira coluna normal, repete a primeira e repete a segunda. Seleciona as diagonais principais, seleciona as diagonais secundárias, multiplica a principal, conserva o sinal, multiplica a secundária, troca o sinal. Então, com isso, a gente vai ter essa determinante de A, vai ser menos 10. E agora vamos calcular a determinante de B. Mesmo princípio, vai ser 6. Então, se um é menos 10 e a outra é 6, quando você fizer 6 menos 10 vezes 6, vai dar menos 60. Logo, determinante da multiplicação de A e B vai ser igual ao determinante de A vezes o determinante de B, que é igual a 60. E para finalizar, vocês vão colocar a mão na massa, aqui nessa página 73, tá? Página 73 do livro de vocês, eu estou separando aqui 3 questões para vocês trabalharem. A 58, 59 e 60, tá? Então, por enquanto é só, e eu fico no aguardo de vocês para as eventuais dúvidas, tá certo? Então, tudo de bom e até